Em busca da caneca perfeita via sublimação, uma série de 4 aulas que a gente vai desde o gabarito, ou seja, do tamanho da haste até a estampa perfeita. Tem interesse? Então confere aí. Olá, tudo bem? PH aqui novamente. Bom, trabalhar na sublimação em pequenos formatos, lembra-se logo de canecas personalizadas. E eu, além de um apaixonado pelas canecas, sou suspeito porque vivi muito tempo da sublimação em canecas, certo? Bom, resolvemos aqui, a gente da Escola PhD, a gerar uma série de 4 aulas desde o zero mesmo, desde da geração de gabarito até a estampa e alguns macetes aí na última aula, para que depois desse vídeo, dessa série, você não precise realmente ter dúvidas de como chegar na estampa em caneca. É muito comum a gente ver diversos vídeos aqui falando sobre sublimação em 200 graus, 180 segundos, 180, 180, enfim. Então vamos nessa série de vídeos também chegar num consenso com relação a tempo e temperatura, mas é o seguinte, para gerar uma caneca perfeita ou bem estampada, é uma série que a gente costuma falar dentro dos nossos cursos, é uma série de protocolos a serem seguidos, certo? Então, a partir de agora, essa é a primeira aula, a partir de agora você vai ter acesso passo a passo de como criar essa estampa de cima a baixo, com as cores realmente vivas, enfim, uma série de protocolos que a gente vai passar a partir de agora, tá bom? Então espero que até o final dessas 4 aulas você realmente tenha sucesso nesse item, que é um dos itens mais comercializados dentro da sublimação em pequenos formatos, e agora só basta você assistir e ter todos aqueles pequenos defeitos, pequenas dúvidas, ou simplesmente, se você está do zero, aprender, tá bom? Então, vamos nessa. A primeira situação que a gente precisa para a nossa caneca sair perfeita é a geração do gabarito. Você sabe o que é gabarito? Nada mais é do que o tamanho da arte, certo? Então, para isso, a gente precisa primeiro ir lá na nossa prensa, ou seja, você vai na sua prensa e vai fazer um procedimento que eu vou mostrar agora. Mas antes mesmo da gente começar a gerar o gabarito, deixa eu te apresentar a Escola PhD de Impressão. A gente é situado aqui em Fortaleza, no Ceará. Temos uma estrutura de cursos presenciais, mensais, não somente de sublimação, mas de marketing, de criação de arte, de serigrafia. Mas se você não pode chegar até aqui, a gente pode chegar até você através do curso EAD, ou seja, do curso online. Temos o curso atualmente Sublimação do Zero, né, que você pode conferir indo aqui na nossa página. E também temos o Clube de Vantagens Sou PhD. Então, se você quer obter desconto em lojas ou condições especiais de compras de equipamento, por exemplo, se cadastra, é gratuito e você vai gerar um cartãozinho que você vai apresentar nas lojas credenciadas, que também está aqui no nosso site escolaphd.com.br. Agora sim, vamos para o gabarito. Então, para a gente gerar o nosso tamanho da arte, né, ou seja, gabarito, você vai fazer esse trabalho aqui uma única vez. Para a gente conseguir ter uma estampa legal, a partir de que, basicamente, a caneca ela falha embaixo ou nas laterais, né? Então é o seguinte, você vai pegar aqui a sua resistência, isso aqui é a resistência da máquina, tá? E elas têm tamanhos diferentes, tá? Vai depender de cada máquina. Aqui a gente está com a Live, né? A máquina, a prensa cilíndrica da marca Live. E você vai fazer essa medição aqui. Você pode pegar uma fita métrica flexível, mas eu particularmente gosto de fazer esse procedimento. Pega um papel sulfite, né? Para não gastar um papel tratado. Vou colocar uma caneca aqui e vou fechar, certo? A partir do momento que eu fecho aqui, deixa eu colocar assim, eu vou criar uma marcação com uma caneta aqui no cantinho e no outro, bem no limite mesmo delas, certo?
E aqui eu tenho o tamanho, que seria a largura da minha prensa, da resistência. Então aqui, ó, olha só, tenho exatamente 23 centímetros, certo? 23 centímetros, exato. E aí vem a primeira dica: não faça a sua arte com 23 centímetros. Se você fizer com 23 centímetros, ela não vai ter calor nem pressão suficiente, assim fazendo aquelas falhas tão comum que a gente vê por aí. Então você vai fazer a sua arte sempre tirando 1 centímetro. Então, se você tem 23 aqui, você vai fazer ela com 22. Certo? Na última aula, eu vou explicar, eu vou dar uma outra dica por que eu faço a minha arte com 21. Certo? Mas você pode fazer nessa prensa aqui 22. Então a gente já tem a largura do nosso gabarito. E a altura? A altura vai depender do seu substrato. Então a gente está com a caneca aqui da Biona, que é da Oxford, e vai fazer a medição dela de cima a baixo. Então ela tem exatamente 9,5 de uma ponta a outra, né? Na altura. Então o meu gabarito vai ficar 22, né, de largura por aí. Aqui a gente diminui 1 centímetro na largura. Agora, na altura, a gente pode fazer, na verdade, ela maior. É 9,5, a gente faz por 9,7. Aumenta esses dois aqui, ó. Certo? Para que a arte fique de cima a baixo. Então, esse gabarito que a gente vai trabalhar, 22 por 9,7 centímetros. Agora a gente vai para o software de edição de imagem para gerar o gabarito e trabalhar a outra parte dessa aula, que é resolução. Bom, agora que você já sabe como gerar o gabarito, né, no nosso caso aqui vai ser 22 por 9,7, porque é a combinação que a gente está fazendo da prensa, essa prensa da Live, com a caneca da Oxford, a Biona. Mas mesmo que você adquira uma prensa Live, sempre faça a medição, porque tamanhos de resistência pode vir, né, nem sempre vem padrão, né, com um tamanho só. Pode ser maior, menor um pouquinho. Então faça isso. Tá? Então 22 por 9,7 é esse gabarito que a gente vai fazer agora aqui no Photoshop. Então eu venho em gerar um novo arquivo. Tá? Aqui, se você colocar em papel internacional, ele vai gerar, né, aqui está em inglês, mas se você colocar papel internacional, ele vai gerar aqui os tamanhos mais conhecidos. Né? Então você pode botar no A4, em milímetro aqui, você bota em centímetro para ficar melhor o entendimento. E olha só, 21 largura e 9,7 é o que a gente quer, certo? Então a gente tira esse 2 aqui. Isso aqui é o tamanho da caneca, 9,5, mas eu quero 2 milímetros a mais aqui, 9,7. Resolução eu vou deixar em 300, tá? Sempre trabalhei assim. Configuração de cores não é nesse vídeo que a gente vai falar sobre essa configuração, esse modo de cor aqui, mas deixa em RGB. Eu dou OK. Gero então esse aqui, a partir de agora, esse aqui é o meu gabarito para esta combinação desta prensa da Live com a caneca Biona aqui. E aí, como a gente está partindo do zero, e acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo, se você estiver assistindo esse vídeo, estiver do zero ou próximo disso, não vou criar uma arte aqui, né, até porque a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre uma criação de arte um pouco mais elaborada, usando os facilitadores. Eu vou fazer o que geralmente você faz buscas por aí, né, que é o dia a dia da gente da sublimação em pequeno formato, é sempre estar buscando no Google, né, imagens e tal. Então aqui eu botei o wallpaper animal.
E aqui é o seguinte, é um protocolo. Se a gente quer uma arte bem legal, é interessante, eu não vou falar de resolução de fato, a gente vai falar aqui de tamanhos, tá? Por exemplo, ó, você vai passeando aqui entre as figuras, você vai vendo aqui, ó, 1080 por 720, ó, esses tamanhos. Então, a dica é sempre buscar imagens pelo menos superior a 1000 aqui, ó, certo? Eu selecionei esses gatinhos aqui, e aí olha só, quando eu seleciono eles aqui, eles estão com 1920 por 1080. É interessante que você vá buscar lá onde ele está hospedado. Eu clicando nele aqui, tá? Ele aparece nesse site, eu clico nele, nesse caso aqui, ó, e aí eu salvo, ó. Salvar a imagem como, eu já tinha salvo ele aqui. Certo? Então, toda vida que você for fazer uma busca, dá prioridade a imagens que estão com uma resolução, ou resolução no caso, um tamanho muito bom aqui, ó, no caso, esse. Se a gente conseguir baixar ele lá da fonte, da onde ele está hospedado, é muito melhor. Olha só, aqui, só imagem em excelente resolução, né? É certo que nem sempre os sites... Olha essa imagem. Podemos até fazer com ela. Olha só, eu vou clicar e vou arrastar e vou jogar para dentro do gabarito. Se ele preencher de cima a baixo, tá ótimo. Evita pegar figuras que façam isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse exportado ele para cá, importado para cá, e ele viesse nessa configuração. Então você teria que fazer isso, né? Ó, acabar que ele ia distorcer, certo? Então vamos fazer essa imagem aqui. Aqui eu vou duplicar para me finalizar. Vamos fazer melhor. Aqui. Vou só completar a arte para que ele fique aqui. Aqui um xizinho. Ele ainda aparece mais um pouquinho aqui. Eu faço essa. Tá. E aqui eu posso fazer uma mensagem, posso colocar um logotipo aqui, posso fazer uma ideia, posso pegar essa própria arte aqui, fazer um trabalho. Deixa eu ver se E essa aqui eu posso jogar tirar a opacidade, só para tá. É importante sempre que você trabalhar as artes, isso é fato, mas não há necessidade de você ser um super designer, tá? Para começar os teus trabalhos, tá? Então, assim, uma brincadeira de arrasta e solta, como eu estou fazendo aqui, você praticamente pode já começar a ter sucesso na sublimação, tá? É muito comum, frequente até, as pessoas que chegam ao nosso canal, ao nosso direct, enfim, ficar assim, eu tenho que primeiro fazer um curso de CorelDRAW, um curso de Photoshop. É importante sim, diga-se de passagem que a caneca aqui está lisa, e o que vai criar um aspecto legal para a tua empresa será a estampa. Então é importante, mas dá o start, começa no arrasta e solta e cria as tuas primeiras, depois do gabarito feito, cria as tuas primeiras estampas. E aí sim você começa a se especializar. Então, para completar essa arte, eu vou só jogar o logotipo da escola aqui.
né? Em uma outra aula a gente pode falar sobre fortalecimento de marca e logotipo. Se eu quiser fortalecer ela, deixar no cantinho, ou simplesmente deixo aqui. Aqui quem está no Photoshop, se eu apertar o comando Ctrl Shift E, ele mescla todas as camadas, tá? Com esse comando. E eu vou gerar agora o arquivo que eu vou imprimir de fato. Então vai ser um A4. Aqui, ó, um A4. Eu posso clicar, arrastar e soltar lá. Segurando o Alt, vendo que a setinha ela duplica. Eu seguro, clico e arrasto. Gero o meu segundo arquivo. Seguro o Alt, clico, seguro, arrasto. Faço o meu terceiro arquivo. Certo? Então, nessa primeira aula, a gente descobriu como é que a gente gerava o gabarito, o tamanho, fazendo a medição da resistência e fazendo a medida do substrato. Depois a gente foi para o Photoshop e geramos essa medida. Agora, veja bem que no lugar de fazer 22 centímetros, eu fiz 21. Mas isso aí é assunto para dicas e macetes lá na quarta aula. Depois de gerar o gabarito e o tamanho certinho ali que eu quero, pegamos uma figura no Google, acima de 1000 no tamanho ali, já tá legal. A gente pegou uma de 2000 e mais do que 2000. Né? Eu fiz esse trabalho aqui e agora na próxima aula a gente vai, porque assim, são vários protocolos a ser seguidos. Na próxima aula a gente vai conversar sobre verificação de jatos, porque não adianta ter uma resolução legal, ter uma tinta legal, um papel excelente, se não tem uma boa impressão, não é verdade? Então, fica ligado, na próxima aula a gente vai trabalhar essa impressão para dar a continuidade até a caneca perfeita, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Sublimação em canecas, carro-chefe para quem quer trabalhar com presentes e brindes personalizados. Não. Espera aí, uma série de 4 aulas que vamos literalmente do zero até a estampa perfeita. Faltou uma chamadinha. Tem interesse em conquistar essa estampa perfeita? Fica aí até o final. Não. Tá faltando um pedacinho aqui para me finalizar. Tem interesse? Então confere aí. Pronto, é isso aí.